Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de empresas. Estamos no módulo 15, e hoje falaremos sobre o controle. Boa aula! Conceito: é uma função administrativa, é a fase do processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle que avalia o desempenho e toma ação corretiva quando necessária. É o processo de se avaliar se o que foi planejado está sendo executado, assegurar que os objetivos organizacionais e administrativos sejam alcançados. A teoria de controle se baseia em dois conceitos importantes: retroinformação, mecanismo que fornece informações relativas ao desempenho passado, necessárias às decisões para promover o ajustamento do sistema. Homeostase é a tendência que todos os organismos e organizações têm para autorregular-se. Para retornarem a um estado de equilíbrio estável toda vez que forem submetidos a algum estímulo externo, todo organismo está sujeito a um desgaste, deterioração, entropia, injeta entropia negativa, volta ao equilíbrio, homeostase. Finalidades do controle: correção de falhas ou erros existentes. O controle serve para detectar falhas ou erros, seja no planejamento ou na execução, visando tomar medidas corretivas para saná-las. Prevenção de novas falhas ou erros: ao corrigir as falhas ou erros, o controle serve para prevenir a ocorrência de novas falhas ou erros no futuro. Controle: processo de se assegurar que os objetivos organizacionais e administrativos serão alcançados. A função de controle é muitas vezes chamada de monitorar, avaliar, estimar ou corrigir, mas a palavra controle é a que melhor expressa a conotação de estabelecer padrões. O controle se relaciona com todas as outras funções da administração, especialmente com o planejamento. Ele é o complemento do planejamento. O planejamento estabelece objetivos, metas, padrões de desempenho, como avaliar o resultado. Tipos de controle: controle de informação antecipada, controle concorrente, controle de feedback. Controle de informação antecipada, forma de controle que tenta prever problemas ou desvios do padrão, antes de ocorrerem. É uma abordagem ativa e agressiva de controle, pois permite que a ação corretiva seja iniciada antes que o problema ocorra. Controle concorrente, forma de controle que ocorre enquanto está sendo realizada. Controle de feedback, controle realizado depois que a atividade já ocorreu. Controle pós-ação, é histórico. Existem vários tipos de padrões utilizados para avaliar e controlar o desempenho de uma empresa: padrões de quantidade, volume de produção, quantidade de funcionários, volume de vendas, índice de acidentes, etc. Padrões de qualidade da matéria-prima, de produtos, serviços oferecidos pela empresa, assistência técnica, etc. Padrões de tempo, tempos padrões de produção, tempo de processamento dos pedidos, etc. Padrões de custo, custo de processamento de um pedido, custo de uma ordem de serviço, custo de produção, etc. A avaliação do desempenho é a fase do controle na qual se procura medir a performance do objeto de análise, seja o funcionário, a empresa, o equipamento, a produção, vendas, economia do país, etc. Entre as diversas maneiras de medir desempenho estão observação, relatórios, inspeções, testes ou amostras. Comparação do desempenho versus padrão: toda atividade gera algum tipo de variação em relação ao planejado, em relação ao padrão estabelecido. É importante determinar os limites dentro dos quais essa variação ou desvio é considerado ou aceito como normal. Nem toda variação ou desvio exige correções, mas apenas aquelas que ultrapassam os limites considerados toleráveis. Os resultados da comparação do desempenho versus padrão podem gerar três tipos de ações: aceitação ou conformidade: o resultado ou desempenho está de acordo com o padrão e, portanto, aceito. Aceitação com restrição: o resultado ou desempenho apresenta leve desvio quanto ao padrão, mas dentro da tolerância e, portanto, aceito, embora a conformidade não seja o ideal. Rejeição: o resultado ou desempenho apresenta desvio ou discrepância para mais ou para menos em relação ao padrão,
além da tolerância permitida e, portanto, rejeitado e sujeito à ação corretiva. No próximo módulo falaremos sobre departamentalização. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Nos vemos na próxima aula. Até lá, abraço.